paz e alegria no Espírito Santo, irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo renove hoje o seu coração. Celebramos neste domingo a grande solenidade de Pentecostes. O Espírito de Deus é derramado sobre a Igreja e renova a face da terra. A liturgia nos convida a contemplar o Espírito como força de unidade, como sopro de vida nova e como presença divina que habita em nós. Invocando com fé o Espírito Santo sobre o nosso coração, nossas comunidades e sobre toda a humanidade, celebremos com fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem.
obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a reconhecer a ação do Espírito Santo na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vida. Como vimos na liturgia da vigília, Ele é uma fonte inesgotável de vida que tudo transforma, renova, guia e nos une na mesma fé. A primeira leitura de hoje nos diz como o Espírito Santo encheu os corações dos apóstolos e como eles começaram a falar em outras línguas, que eram compreendidas por pessoas de diferentes regiões, permitindo-lhes acolher a boa nova de Jesus. Com o salmista, mais uma vez, clamamos pelo Espírito Santo e pedimos que renove a face da terra. A segunda leitura nos diz que o Espírito Santo é uma fonte de vida para nós cristãos. Ele promove a unidade entre nós, que pertencemos a um só corpo. Os dons que dele recebemos são para a edificação da comunidade e devem ser colocados a serviço. O Evangelho de hoje
nos apresenta uma nova comunidade reunida em torno de Jesus ressuscitado. Com um sopro, Jesus reveste os seus discípulos com a unção do Espírito para testemunharem tudo o que aprenderam e lhes dá o poder de perdoar os pecados. O dom do Espírito Santo é para todo o povo de Deus, que deposita nele a sua fé e nele confia, que busca trilhar os seus caminhos. Irmãos, peçamos que essa brisa suave do Espírito Santo seja soprada também sobre nós. Rezemos juntos a oração universal ao Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que a tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Amém. Vinde, Espírito Santo, e renovai a face da terra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela força do Espírito Santo que recebemos em nosso batismo, elevemos nossas preces a Deus Pai, que renova todas as coisas. A cada prece, rezemos juntos com fé. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Pela Igreja, para que, fortalecida pelo Espírito Santo, seja sempre sinal de unidade e testemunha fiel do Evangelho no mundo, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Pelos governantes e líderes das nações, para que se deixem conduzir pela sabedoria do Espírito e promovam a paz, a justiça e o bem comum, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Por todos os que sofrem, especialmente os que se sentem abatidos, desanimados ou esquecidos, para que recebam o consolo e a força do Espírito de Deus, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Pelos que receberam dons e carismas, para que os coloquem a serviço da comunidade e assim edifiquem o corpo de Cristo na caridade e na unidade, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Por todos os jovens, para que reconheçam a presença do Espírito em suas vidas e respondam com generosidade ao chamado de Deus, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Por todos nós, por este canal reunidos, para que, inspirados pelo fogo de Pentecostes, anunciemos com alegria o Evangelho e vivamos intensamente a comunhão fraterna. Rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos ao Senhor. Renovai a vossa Igreja com o dom do Espírito, Senhor.
Ó Deus, Pai de bondade, que enviastes o Espírito aos nossos corações, acolhei estas preces que vos apresentamos com confiança filial. Renovai em nós o dom da vossa graça e fazei-nos viver sempre animados pelo fogo do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. O Espírito foi derramado, que Ele continue a guiar seus passos e encher sua vida de luz. Apoie esse trabalho de evangelização deixando o seu like e o seu amém nos comentários. Um abençoado Pentecostes para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.